A gente segue adiante aqui, virando a página do Morning Show. E até para comentar, pessoal, que o Supremo Tribunal Federal segue agitado hoje, hein? Isso porque foi publicada agora há pouco a decisão do Núcleo 1 do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, além disso, o STF decidiu reabrir a investigação contra Valdemar da Costa Neto. Vai dar o que falar, hein? Vamos para Brasília nesse momento, rumo à capital federal, para entender todos os detalhes com o nosso repórter Igor Damasceno. Fala, Igor. Igor, que anda brilhando aí com as apurações recentes. Agora, com o acórdão publicado, hein, Igor? O que acontece agora, hein? Fala pra gente. Oi, André. Bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Com a publicação do acórdão, agora a defesa de cada um dos réus do núcleo crucial da trama golpista vai ter um prazo de 5 dias para apresentar contestações. O que acontece? O acórdão, ele é um documento que oficializa a sentença dos 7 réus. Todos eles foram condenados por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado. Entre os réus do núcleo central está, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi apontado pela denúncia da PGR como o líder, o cabeça desse esquema, dessa organização criminosa. E por isso ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. A publicação do acórdão oficializa tudo isso. E agora as defesas vão ter esse prazo para então apresentarem os embargos de declaração. A começar de amanhã. Então, a partir de amanhã, vai ser contado o prazo de 5 dias para que os embargos sejam apresentados. Embargo de declaração são alguns pontos soltos que a defesa vai apresentar para tentar diminuir a pena, por exemplo. Mas também as defesas podem apresentar os embargos infringentes, que têm potencial de derrubar essa condenação, de anular tudo que foi decidido na primeira turma do STF. A passar desse prazo, se for apresentado os embargos de declaração ou os embargos infringentes, caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir o que vai ser feito a partir de agora. Perdão, pessoal. O que vai ser feito a partir de agora? Como que isso vai funcionar? O ministro vai receber esses embargos e aí ele vai decidir individualmente, ou então ele vai pedir uma análise da Procuradoria-Geral da República, um parecer da PGR, ou vai levar esses embargos para o plenário da primeira turma. Então agora virou uma contagem de tempo. O acórdão, ele tem quase 2.000 páginas. E então as defesas vão ter esses 5 dias para analisar essas páginas, para montar o embargo de declaração e devolver para o STF. Ali, o ministro Alexandre de Moraes vai ou pedir um parecer da PGR ou tomar uma decisão sozinho. Nunca na história do STF os embargos foram, então, bem recebidos, foram aceitos pelo STF. Então, a expectativa é que esses embargos apresentados vão ser negados e somente depois disso, quando se esgotarem os recursos, aí os condenados, entre eles Jair Bolsonaro, vão cumprir a pena. Agora, André, só para a gente finalizar, você falou do presidente do Partido Liberal, por favor. Valdemar da Costa Neto. Ele agora vai ser investigado, viu? A mando do ministro Alexandre de Moraes. Ele chegou a ser indiciado pela Polícia Federal por organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No indiciamento, a PF disse que ele contratou o Instituto Voto Legal para fazer uma auditoria paralela sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Essa auditoria, na acusação, no indiciamento da PF, essa auditoria não provou absolutamente nada em torno desse sentido e apenas insuflou a revolta do eleitor que já não estava satisfeito com a vitória de Lula. De acordo com a Polícia Federal, isso acabou culminando nas invasões antidemocráticas de 8 de janeiro de 2023. Agora, apesar do indiciamento, Valdemar Costa Neto não foi ali denunciado pela PGR e, por isso, ele estaria fora desse julgamento.
Ontem, durante o julgamento do Núcleo 4, o presidente do Instituto Voto Legal, Carlo Moretson, ele foi condenado a 7 anos de prisão por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também por organização criminosa. Nesse sentido, Alexandre de Moraes pediu, então, para que Valdemar também fosse julgado, porque se o contratado foi julgado e condenado, então o contratante também deveria estar ali na mira do Poder Judiciário. Ele foi acompanhado pela maioria da primeira turma e agora Valdemar Costa Neto também está na mira do Supremo Tribunal Federal. Voltamos ao estúdio. É isso aí, Igor Damasceno, diretamente de Brasília. Não tem um dia de paz por aí, trabalhando em turno redobrado, como sempre, mas sempre entregando trabalho de excelência. Obrigado, Igor. Já acionando a nossa bancada aqui, retornando os contatos aqui também, o debate na bancada do Morning Show, Jess Peixoto com um complemento aqui das informações. Valdemar da Costa Neto na alça de mira, é o que tudo indica. Tá na alça, lembrando que ele condenou, o ministro Alexandre de Moraes condenou essa reabertura a uma situação da condenação do Carlos César Rocha, que estava no núcleo 2, no núcleo 3, na verdade, em relação ao Instituto Voto Legal, e por isso essa situação está sendo reaberta e reenviada à PGR. E lembrando, audiência, agora, quem é esse sujeito que você mencionou? É o presidente do Instituto Voto Legal que teria feito essa pesquisa. Agora, olha que interessante, eu quero que você que está nos escutando, nos assistindo, faça esse contraste. Na notícia passada, nós falamos como as pessoas não foram punidas, elas foram absolvidas, porque num ecossistema bem menor de uma empresa, de um clube de futebol, não se demonstrou que elas tiveram aquela intenção, é isso que está no voto do juiz, aquela responsabilidade. Mas aqui nós vemos, saindo da Justiça do Rio para o Supremo Tribunal Federal e para esses casos envolvendo o 8 de janeiro e a própria lógica dos núcleos da dita trama golpista, nós vemos uma situação totalmente diferente, uma situação de responsabilização máxima em relação a todos os envolvidos e dessa busca aí. Então nós vemos 2 Brasis, 2 justiças que se contestam constantemente, que, por assim dizer, quase abrem margem para a frase 2 pesos e 2 medidas. Como você vê isso, João? Pois é, Jess, você observa que ontem, até no julgamento, o Alexandre de Moraes, ele carregou muito nos termos, né? Todo instante falava milícias digitais, milicianos digitais, todo instante. E como você bem colocou, um dos casos repercutiu para o Valdemar agora. E veja, na lógica normal seria possível isso. Um inquérito, um processo, ele repercute em outro para abrir contra a pessoa. Mas como o julgamento ele está todo contaminado, não é, Marinho? Então, a gente fica assim nessa dúvida. Porque, cada hora um viés político aqui, outro ali, todo mundo é condenado. E ontem no julgamento, o que a gente esperava, não só no julgamento em si, mas como todos que ocorrem, é que o juiz ele fale os fatos, a lei e decida. Os fatos são esses, a lei é essa e decida. Não que fique fazendo discurso ou mesmo classificando. O Alexandre de Moraes chegou a falar durante o julgamento que era bizarra a ação proposta pelo PL à época, questionando alguma forma de auditoria da urna. Isso não compete ao juiz. Ao juiz compete falar, a ação foi proposta, conforme os elementos tal, a ação foi negada. É simplesmente isso. Só que agora a gente normalizou o juiz falar dessa forma. Então fica difícil recuar até nas instâncias mais baixas, porque o Supremo acaba dando o exemplo, viu, Marinho? Só pra gente relembrar. Antes da gente relembrar, David, só fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta já já. David complementando. Ao meu ver, essa fala, insistente de as milícias digitais e tudo mais, isso foi o que levou também o ministro Alexandre de Moraes a ser o relator desse episódio, então, de todos os julgamentos. Porque começou a investigação lá atrás que tratava sobre as milícias digitais, por isso que ele continuou no caso, porque o entendimento dentro do Supremo Tribunal Federal é que aquele juiz que começou com uma ação, um julgamento, análise do mérito, ele continua porque ele tem conhecimento de causa. Então, talvez essa é uma narrativa também de, olha, eu estou julgando aqui, eu fui apontado também como possibilidade de vítima, que ele seria teoricamente assassinado, nessa suposta trama de golpe, e aí eu acho que é uma tentativa de reforçar também isso do porquê que ele é o relator. E aí ele falou a todo instante da BIM paralela também, no caso, que é outro inquérito da tal da BIM paralela, então que não estava em julgamento ali, a todo instante qualificando as pessoas, as ações, o que não compete ao juiz. Inquéritos que foram abertos de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, lembrando que normalmente não é assim, todos, não é assim que se faz. De vários, é que é um universo de inquéritos, né? Sim, mas eu tô falando nesse caso do que diz respeito às fake news, a toda a lógica que se sustenta em termos daquela lógica. Não, a BIM paralela Vamos voltar ao caso, em relação a foco ao caso Valdemar. Mano, concluindo, a gente segue adiante. Olha, uma das questões aí é a complexidade de um crime de golpe de Estado. A gente nunca pode esquecer que é a primeira vez na história
do Brasil que o Supremo Tribunal Federal está julgando esse tipo penal, que também foi criado há poucos anos, durante a gestão de Jair Bolsonaro, em função da lei que revogou a Lei de Segurança Nacional e criou a nova Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que é a que embasa todo esse julgamento. E os dois crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito são crimes extremamente complexos, que estão tendo o julgamento de um caso concreto pela primeira vez. Então, acho que há uma margem aí de normalidade a respeito da complexidade de como você tipifica esses crimes, dado que não há jurisprudência. Está sendo criada agora. E parte da questão é que conseguir dar um golpe de Estado, conseguir gerar uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não é como assaltar um banco, né? É um crime muito mais complexo, que passa por muitas etapas, inclusive com a construção do clima político propício para a tentativa. E essa é a tese do Supremo. Nós podemos achar que a tese para de pé ou que não para de pé, mas a gente precisa sempre lembrar e levar em consideração que é esse grau de complexidade, essa trama de algo inédito, que nunca havia sido julgado, que está sob objeto de análise. Então, é difícil fazer paralelos com outros casos. Lembrando que Valdemar da Costa Neto já havia sido, indiciado pela Polícia Federal, mas ele não foi adiante como denunciado pela PGR em nenhum dos dois núcleos. Valdemar está habituado a ter problema com a justiça. Exatamente. Mas o fato é que ele escapou, achou que já tinha passado, já tinha saído incólume, mas veio igual o Jason do Sexta-feira 13, o inquérito voltou para assombrá-lo. Meus amigos. E é um personagem muito engraçado, né? Porque a primeira vez que ele teve problema com a justiça, ele era aliado e tinha indicado o candidato a vice-presidente e vice-presidente do então presidente Lula. E agora indo para a justiça responder por envolvimento com o Bolsonaro. No Brasil, a gente está acostumado a escândalo prescrever, cansar, evaporar. Pelo visto, nesse caso específico, só mudou de fase e mudou o processo. E pode ser que novas diligências sejam abertas e que realmente Valdemar fique na alça de mira. Não é bem por aí, mano? Exato. Pode ser que isso ocorra, né? Porque, de fato, quando a gente pensa no fato de que a pessoa que foi contratada foi condenada, o contratante teria também que ser contratado. Agora, o que me chamou a atenção também, Marinho, nesse contexto todo, foi o pedido do ministro Luiz Fux para sair da turma. É isso aí.